Bora falar sobre direito administrativo, que é uma das partes fundamentais aí para a prova do IFAM, tá? Quais são os princípios do direito administrativo, né? A gente poder falar sobre legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, os princípios vão estar pautados principalmente ali no artigo 37 da Constituição Federal, e a gente vai estar tratando sobre o quê? Legalidade. Então, a administração ela só pode atuar conforme a lei. Impessoalidade, né? Os atos administrativos devem ser destinados ao interesse público sem favoritismo. Moralidade. Exige uma conduta ética, respeitando os princípios da boa-fé e probidade. Publicidade. Atos administrativos devem ser transparentes, salvo os casos de sigilo legal. Eficiência busca a melhor utilização dos recursos públicos com resultados eficazes. Aqui, gente, eu vou estar fazendo uma revisão geralzona do princípio do direito, né, administrativo e das outras matérias que vão estar caindo na prova do IFAM, tá? Depois de fazer o geralzão, eu vou estar aprofundando e quem tem interesse, eu também estou dando mentorias, tá? Aulas em grupo, em individuais, para a gente estar estudando pro IFAM, tá? Então, aqui, nos princípios, tem esses princípios aqui, e a gente precisa também levar em consideração também a supremacia do interesse público, tá? Porque o interesse coletivo, ele prevalece sobre o privado e a continuidade do serviço público, né? Os serviços públicos precisam ser prestados sem interrupções. Uma coisa interessante sobre essa questão da supremacia do interesse público, tá? É quando vai falar sobre dados pessoais. Eu acredito que não venha cair aqui nessa prova, mas há algo a se considerar, principalmente aí, se você está assistindo esse vídeo, que não é o caso, para escrever uma pesquisa, tá? Então, no direito administrativo, a gente precisa entender como é que se dá a organização. Nós temos a administração, né, direta e a administração indireta. A direta ela é composta pelos órgãos que integram os entes federativos, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Por exemplo, ministérios, secretarias estaduais e municipais. Então, essas secretarias e ministérios, geralmente, eles podem mudar de nome, né? Da cultura, do esporte, da mulher, etc. Mas tem que existir. E da administração indireta, nós temos o quê? Entidades ou personalidades jurídicas, tais como o INSS, o IBAMA, o próprio IFAM, a FUNAI, Fiocruz. Nós temos bancos, né, como a Caixa Econômica Federal, sociedades de economia mista, como Petrobras, Banco do Brasil, que não é só privado, não é só público, né, também é privado, tá? Então, nós temos esses dois tipos de administração para fazer a administração, né, pública da União por completo. E aí nós vamos pensar aqui quais são os atos administrativos e quais são os poderes administrativos. Quando a gente fala sobre atos administrativos, já falando sobre manifestações unilaterais da administração pública que produzem efeitos jurídicos, tá? Eles vão ter como características o quê? Ser unilateral, ter a presunção de legitimidade e de exigibilidade. Um dos requisitos para esses atos administrativos é ter competência, finalidade, forma, motivo e objeto, ou seja, competência. Quem tem poder para praticar tal ato? Então, se eu vou estar fazendo parte daquilo ali, então tem que ter uma competência. Finalidade. Devo atender ao interesse público.
né? Forma, obedecer à forma prescrita em lei. Motivo, justificativa para a prática do ato. E objeto é o conteúdo do ato. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo bem fajuto, que seria a Secretaria de Educação, né? Então, a gente tem que ter o poder para praticar o ato, a finalidade que é para atender o interesse público, né, da saúde, obedecer a forma escrita na lei. Então, por exemplo, o que a lei fala sobre a saúde, como é que eu devo fazer para estar de acordo com a lei, qual a justificativa, né, para isso. Então, a justificativa, por exemplo, é que é um direito fundamental, né? E o objeto é o conteúdo exatamente que é fornecer, por exemplo, saúde para todo mundo, tá? E quais são os poderes administrativos? A administração pública, ela dispõe de poderes que a gente precisa sempre estar dividindo, né, para realizar as funções. Nós temos o poder hierárquico, o poder disciplinar, regulamentar e o poder de polícia. O poder hierárquico está falando sobre a subordinação entre órgãos e agentes. O poder disciplinar está falando sobre a administração poder punir infrações funcionais, né? Poder regulamentar, autorizar a edição de normas complementares à lei. Então, teve outros vídeos que a gente vai ver, tal lei foi revogada, ou seja, justamente porque a gente pode estar modificando, tá? E o poder de polícia, que regula os direitos individuais para o bem coletivo, né? E aqui a gente pode falar, por exemplo, até mesmo de Maquiavel, né? Então, o que a gente tem que deixar o individual para o coletivo. Então, a minha liberdade, ela pode ir até ao ponto que começa a sua, tá? Claro, a gente tem o livre-arbítrio, mas até o ponto que não interfira no outro, tá? Serviços públicos e contratos administrativos. Então, todos os tipos de serviços e contratos, né, tem que passar por toda uma aprovação e tudo mais. E os serviços públicos são atividades desempenhadas pela administração ou por seus delegados, visando satisfazer necessidades essenciais da coletividade, ou seja, de todos. Características desse serviço tem que ser a universalidade, deve atender a todos. Então, vou fazer algo só para favorecer um grupo. Não pode ser pensado assim, tá? Críticas pessoais ficam de lado nesse sentido, mas ser universal é importante. Ter continuidade, então, querer que algo não seja interrompido, salvo exceções. Modicidade tarifária, né? Então, ter custos acessíveis para os usuários. Então, não adianta a gente criar alguma coisa, mas ter um custo muito alto, porque a gente sabe que nem todos vão poder ter, tá? Formas de delegação. Pode ser concessão, permissão ou autorização. A concessão é a transferência por contrato ou licitação, que foi modificada ali em 2021, essa lei, vamos falar sobre isso. Permissão, contrato precário, unilateral e discricionário. Autorização, que é o uso individualizado de um bem público, tá? Exemplo de bancas em espaços públicos. Bancas em espaços públicos, também hortos, né? Tem autorização de ficar em alguns locais. E nós vamos explicar um pouquinho sobre cada um desses aqui. Os contratos administrativos. Os contratos administrativos são acordos firmados pela administração com particulares para a execução de um serviço ou fornecimento de bens. Então, eu quero ter uma empresa de ônibus. Então, você vai ter que fazer um contrato administrativo, tá? Ela, como característica, precisa de ter cláusulas exorbitantes, submissão ao interesse público, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer
um heliporto, heliponto, sei lá. Não é de interesse de todos, né? Lembra que tem que ter o princípio da universalidade, devem atender a todos. É diferente, por exemplo, vou criar mais uma linha do metrô, tá? É algo interessante para todos, né? Nós temos que ter... Como é que eu até me perdi? Aí, tipos de contratos. Nós temos contrato de concessão, prestação de serviço e contratos de obras públicas, né? Inclusive aqui a questão lá do Odebrecht e tudo mais. É muito doido, né? A gente pode falar sobre... A gente vai falando sobre a lei assim, assim, assada. E na prática a gente vê cada coisa que misericórdia. Sobre licitações, tá? Essa licitação, gente, ela é muito importante para a prova do IFAM. Depois a gente vai falar sobre outras normativas, isso é bem mais lá para frente, tá? Que a gente vai estar falando sobre impactos de algumas obras e tudo mais, de alguns projetos. E aí é importante a gente falar sobre licitação também nesse contexto, mais para frente. Licitações e responsabilidade civil do Estado, tá? Licitações são procedimentos obrigatórios para garantir a isonomia, a competição justa e a contratação mais vantajosa para a administração pública. Ou seja, abrir um processo de licitação, tá? Então, por exemplo, eu só vou fechar sempre com a mesma empresa. Não, a gente precisa abrir uma licitação para que a gente consiga, né, ver qual seja mais vantajosa para o Estado, tá? A base legal é essa nova lei que eu falei que modificou aqui em 2021. E aí nós temos essas 4 modalidades: concorrência, pregão, tomada de preços e leilão. Então, quero fazer uma obra. Vamos abrir uma licitação. Algum desses 4 tipos aqui para poder escolher uma empresa que vai fazer essa obra, tá? Responsabilidade civil do Estado. Na administração pública, né, de acordo com o artigo 37, o inciso 6 da Constituição, nós temos a teoria adotada que é responsabilidade objetiva, ou seja, exige apenas a comprovação do dano e do nexo causal. Então, a administração pública ela responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, que seria aqui um tipo de responsabilidade objetiva, tá? Então, se acontecer alguma coisa que gerou dano a um terceiro, a União, tá? A administração pública, na verdade, ela vai estar se responsabilizando a partir do momento que se tem a comprovação do dano e do nexo causal, tá? Controle da administração pública e improbidade administrativa. Então, na administração pública, nós temos o controle interno, externo e judicial. O interno é realizado pela própria administração, externo pelo Poder Legislativo, com auxílio dos tribunais de contas, e o judicial pelo Poder Judiciário, né? O que é improbidade administrativa? Nós temos essa lei aqui, 8.429 de 92, que ela vai tratar dos atos de improbidade administrativas que envolvem enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da administração pública. As penalidades não são perda da função, suspensão dos direitos políticos e ressarcimento ao erário. Então, por exemplo, fiz aqui uma licitação e tirei uma vantagem nela. Então, isso não pode. Então, você pode sofrer essas penalidades. Vou favorecer alguém. Não pode. Penalidade. Beleza?
Processo administrativo e controle social. Então, o processo administrativo ele vai regular a relação entre a administração e os particulares, tá? A partir da Lei 9.784 de 99, que vai falar sobre a garantia do contraditório e ampla defesa, motivação obrigatória para os atos, tá? E o direito administrativo e controle social. Então, o direito administrativo, ele vai incentivar sempre que a sociedade, gente, fique de olho, fique fiscalizando, para saber se está fazendo certo, se tem alguma irregularidade e tudo mais. E como é que a gente faz isso? Ouvidorias, conselhos de políticas públicas, leis de transparência, né? Então, a gente tem a lei de acesso à informação, tá? Controle social. Relação entre o direito administrativo e patrimônio cultural. E o IPHAN, né? Por que eu trouxe isso, gente? Porque no edital do IPHAN, esse é o único tópico que não tem nenhuma diretriz, nenhum tema. Então, fiz um apanhado resumido, né, do que é o direito administrativo, o que ele fala, o que ele trata. E vamos finalizar aqui sobre essa relação com patrimônio e tudo mais, tá? Ele está ligado ao patrimônio na hora que ele quer proteger os bens culturais e a atuação, né, dele de acordo com o interesse público, tá? Então, o direito administrativo, o que ele vai fazer? Ele vai ter meios para que a administração pública ela cumpra o seu dever constitucional de preservar o patrimônio cultural, histórico, social e tudo mais. Então, ele regulamenta o quê? A organização e as competências do IPHAN. Então como é que a gente vai preservar? Criamos aqui uma instituição, que é o IPHAN, e aí ela vai ser organizada de tal maneira, agir de tal forma, tá? Nós vamos ter o quê? A aplicação de instrumentos como o tombamento, registro de bens imateriais, materiais e a fiscalização. E nós vamos ter a atuação das esferas federal, estadual, municipal, no compartilhamento das competências, que é o que nós falamos aqui quando eu expliquei sobre o artigo 23 da Constituição, que é justamente a gente, vamos preservar e vamos também dar acesso, e isso de forma conjunta a todos os poderes, federal, estadual e municipal, tá? E quais são os artigos que vão falar sobre isso? Esses artigos aqui estão no edital do IPHAN, tá? Os artigos 215 e 216 da Constituição, que falam sobre a importância do patrimônio cultural como direito de todos e pondo ao poder público o dever de protegê-lo e promovê-lo, né? O 15 garante o direito à cultura, a preservação das manifestações culturais, e o 16 define patrimônio cultural como bem de natureza material e imaterial que possuem relevância para a memória, identidade e história brasileira, tá? Então, como que o direito administrativo se relaciona com o patrimônio? A partir do momento que ele vai dar os meios, a forma de poder organizar e cuidar do patrimônio brasileiro, tá? E aí o IPHAN, ele é o órgão que vai ser o quê? De execução do direito administrativo, tá? O IPHAN ele foi criado com esse nome e tudo mais pelo Decreto-Lei número 25 em 1937. É uma autarquia federal, ou seja, uma entidade da administração pública indireta com autonomia administrativa e financeira, mas que é subordinada ao Ministério da Cultura. Ele é o principal, responsável ali para essa questão cultural no Brasil, tá? Quais são as competências administrativas do IPHAN? O tombamento, registro de bens e materiais, fiscalização e aplicação de sanções e educação patrimonial. Então, ele vai falar sobre o tombamento de bens culturais,
para proteger, então, isso aqui vamos preservar. Esse aqui é um bem cultural, tanto imaterial quanto material. A gente vai registrar esses bens, tá? Nós vamos fiscalizar e nós vamos promover a educação patrimonial. Então, vamos promover campanhas, programas que vão juntar o patrimônio com a população, tá? Então, nós temos esses 4, né? Que é o tombamento, o registro, o poder de polícia também e os convênios e parcerias. Então, o IPHAN, ele exerce o poder de polícia ao fiscalizar as obras. A gente faz o convênio de parceria quando ele está falando de o quê? Educação patrimonial, tá? Nós temos os registros de bem, que é o decreto 3.551 de 2000, que permite que bens culturais intangíveis sejam reconhecidos como patrimônio cultural. Então, nós fizemos aqui um apanhado geral do direito administrativo para o IPHAN, tá bom? Nos outros a gente vai aprofundando.